João capítulo 6, verso 38. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Jesus, quando Ele desceu do céu, Ele tinha um destino certo, a cruz. Jesus, Ele tinha um propósito definido, salvar os filhos perdidos. Jesus tinha um discurso pronto. Eu gosto tanto dessa parte. Vai um pouquinho para mim na frente aí no capítulo 12, verso 49, olha o que Jesus diz. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Jesus tinha um destino certo, Jesus tinha um propósito definido, Jesus veio com um discurso pronto. Ele não falou nada dele mesmo, por ele mesmo. O discurso já estava pronto. Jesus não veio fazer a sua própria vontade, alcançar seus sonhos e projetos pessoais, realizar algo que trouxesse uma satisfação humana, porque Jesus era humano, amém? Jesus veio fazer a vontade daquele que o enviou. E a gente aprende tantas coisas com Jesus. No capítulo 20, vai lá para frente, João 20. E se você tiver uma caneta e você não se importar, meu filho não gosta que marque a Bíblia dele, mas se você não se importar, grifa esse versículo, João 20, 21. Isso aqui Jesus ressuscitou, já tinha sido crucificado, ressuscitou e aparece aos seus discípulos. Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como Deus enviou Jesus, Jesus te enviou. Isso quer dizer que você já tem um destino certo, um propósito definido e um discurso pronto. Como Jesus foi enviado por Deus, Ele te enviou. Da mesma maneira, da mesma forma. E a gente precisa parar para pensar. Poxa, Jesus me enviou. Nós temos na Bíblia descrito como foi a trajetória de Jesus. A minha trajetória tem que se parecer com a dele, porque senão eu não estou cumprindo o propósito dele. Eu não estou correspondendo àquele que me enviou. Vocês concordam? Amém? Nós fazemos parte, Jesus nos convocou. Em Mateus, no capítulo 28, ele vira para os discípulos e fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando. Queridos, isso não foi um convite, isso não foi uma sugestão, isso foi uma ordem. Nós todos fomos convocados a ir e pregar o evangelho a toda criatura. E aí eu quero que você pense no seu cotidiano, porque às vezes a gente lê esse versículo e a gente pensa em ações missionárias fora, à distância. A gente já pensa em ser enviado para a África, para a Ásia, para a Índia. E tá na Ásia, né? Mas como é que é o seu cotidiano? Você foi enviado para ir e pregar e ensinar e batizar dentro da sua casa, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho. Jesus, se a gente for analisar o dia a dia de Jesus, o cotidiano de Jesus, Jesus ensinava todo dia, Jesus ensinava na sinagoga, mas Jesus também ensinava encostado num poço de água. Jesus ensinava no deserto, Jesus ensinava à beira-mar.
Jesus ensinava dentro de um barquinho, calmo, com todo mundo prestando atenção, mas também no meio de um vendaval, de uma tempestade. Ele tinha uma missão, e ele tinha pressa, e ele tinha urgência. E a palavra de Deus diz que da mesma forma que ele foi enviado, ele nos enviou. Ele tem pressa, ele tem urgência. O que você tem feito no seu dia a dia corresponde à expectativa daquele que te enviou? Qual é o destino que você traçou? A gente não pode se perder, e infelizmente muitas vezes nós nos perdemos, nós nos distraímos com algumas coisas terrenas. Deus se importa com o período que nós passamos aqui na terra, sim, mas vale muito mais a eternidade. E a gente precisa muitas vezes trabalhar na nossa agenda, trabalhar aqui dentro as nossas prioridades, para que as coisas terrenas, as coisas conquistadas aqui, não sejam mais importantes do que as coisas conquistadas que têm valores eternos. Vocês estão entendendo? Amém? Em Atos, abre comigo lá em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo fala algo interessante demais. Atos capítulo 20, verso 24. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Em nada considero a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que Deus propôs para mim. A minha vida terrena, os meus afazeres como ser humano, não pode me tirar do foco, que é responder a esse envio de Jesus, que é cumprir o propósito, o ministério para o qual o Senhor me chamou. Amém? Começa em casa, começa na nossa casa. É você ganhar o seu cônjuge, que muitas vezes não professa da mesma fé que você. E segundo a palavra nos ensina, é ganhar sem palavras, é ganhar pelas suas atitudes, pelo seu testemunho de vida. É você honrar pai e mãe, mesmo seu pai e a sua mãe não respeitando e não tendo a mesma fé que você, muitas vezes não entendendo e criticando, mas a Bíblia manda você honrar. É você cuidar dos idosos da sua família, cuidar, amar, gastar tempo com, às vezes, aquela tia velhinha, o bisavô, a avó. É você muitas vezes abrir mão daquilo que é seu por direito, para ganhar o coração do seu próximo. É no dia a dia. As pessoas que convivem com você têm que conhecer Jesus pelas suas atitudes. As pessoas não precisariam vir à igreja para conhecer Jesus. As pessoas não precisariam assistir um programa de televisão em que tem alguém pregando para conhecer Jesus. As pessoas, ao conviver com você todos os dias na sua faculdade, dentro da sua casa, no seu trabalho, elas precisam conhecer Jesus, porque você foi enviado da mesma forma que Jesus foi. Amém? E às vezes o que a gente tem que trabalhar é a gente manter o nosso foco, porque às vezes as preocupações deste mundo nos distraem, e a gente esquece que nós temos um destino certo, e a gente esquece que a gente já tem um propósito definido por Deus, e a gente se perde nessas distrações. E eu quero te convidar a aprender com Jesus. Jesus não se deixou levar pelas distrações, e eu tenho 2 exemplos de distrações que vieram e que Jesus não se deixou render. João capítulo 12. João 12, verso 20. Os fariseus já estavam muito incomodados com o ensino de Jesus, com a pessoa de Jesus.
já estavam articulando entre eles o que eles deveriam fazer com Jesus. Aí no verso 20: entre os que subiram para adorar a Deus durante a festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, nós desejamos ver Jesus. E Filipe foi e contou a André, e André e Filipe comunicaram o pedido a Jesus. Jesus lhes respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim precisamente com esse propósito e para essa hora. O Império Romano era potência nessa época. Antes dele era a Grécia. Embora o Império Romano tenha tomado esse poder, tenha dominado toda essa região, a Grécia ainda era a referência intelectual daquela época. É o berço da filosofia. É o conhecimento, é algo respeitado. E enquanto os estudiosos da lei, os fariseus, desprezavam Jesus, rejeitavam o ensinamento que Jesus tinha, os gregos queriam conhecer Jesus, queriam aprender com Jesus, queriam ouvir Jesus falar. Eles reconheceram a inteligência de Jesus. Eles reconheceram a sabedoria de Jesus. Eles reconheceram e falaram: o que este homem fala vale a pena ser ouvido. Os maiores intelectuais daquela época, os homens mais inteligentes daquela época, reconheceram que valia a pena ouvir aquele homem, que valia a pena ouvir Jesus. E eles chamam Jesus, eles querem conhecer, eles querem ter relacionamento com Jesus. Reconhecimento. Você já teve esse reconhecimento? Quando muitos não valorizava nada, achava que você não tinha nada para ensinar, desprezava, outros queriam aprender com você, outros te colocavam num ponto de destaque. Reconhecimento. E todo reconhecimento gera algo em nosso coração. Esse reconhecimento desvia você do seu propósito? Tira o seu foco do seu destino? A gente vê que isso mexeu com Jesus. No verso 27, ele falou que a alma dele ficou perturbada. A alma são as nossas emoções. Isso mexeu com Jesus, porque Jesus era homem como eu e você. E quando a gente está num lugar que ninguém dá moral para a gente, e vem outra pessoa e fala: nossa, eu tenho tanto para aprender com você. Isso mexe. Só comigo, gente? Mexe, não mexe? E Jesus fala isso no verso 27. O que eu vou dizer? Pai, me livra? Porque Jesus já sabia. Ele veio para cá já sabendo que o destino dele era a cruz. Ele já sabia. Aí ele falou: de jeito nenhum. Eu não vou mudar o meu destino. Eu não vou pegar lá o meu GPS e mudar o meu destino final por algo que aconteceu na beira do caminho. Não, eu já vim com um destino certo, eu tenho um propósito definido na minha vida e eu vou até o fim porque eu tenho foco. Amém? Nós não podemos nos deixar distrair. As coisas aqui, gente, são passageiras. São passageiras. A gente precisa aprender a se apegar e a valorizar aquilo que é eterno. Amém? Não perca o foco do seu destino. Nós temos o poder para isso. Nós temos o poder de mudar.
o endereço lá no nosso GPS e mudar o nosso destino. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: não faça isso. O melhor destino é aquele que Deus estabeleceu. Amém? Outro momento que Jesus passou e que nos ensina a não perder o foco, que nos ensina a não nos deixar levar pelas distrações. Vai lá comigo em Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, verso 39. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas como tu queres. Aqui a Bíblia diz que Jesus suou sangue, né? A angústia, o medo, o desespero, porque Jesus sabia exatamente qual era o seu destino. Jesus sabia exatamente qual era o caminho que ele ia percorrer para chegar até a cruz. O que o medo faz com você? O que a dor gera em você? A dor de Jesus era tão grande. Talvez o desespero de saber o que ele ia aguardar, toda a dor que ele iria enfrentar, o fez fazer essa oração, o fez chegar diante do seu Pai e falar: se possível for, faz de outro jeito, tira a cruz do meu caminho. A dor que ele passou foi tão grande que o fez fazer essa oração, mas ele não para por aí. A dor não pode me distrair. O medo não pode me tirar do foco. O desespero não pode me dominar. Porque ele continua: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. O que a dor tem gerado na sua vida? O medo, a insegurança, o desespero tem mudado a sua resposta para aquele que te enviou? São momentos que a gente passa que muitas vezes nos tira. Eu gosto muito quando Jesus dá uma em Pedro, né? Quando Jesus começa a preparar os discípulos e contar o que ele iria passar, as dores que ele iria enfrentar. Jesus começa a mostrar para os discípulos qual era o destino e o propósito dele aqui na terra. Aí Pedro chega para repreender Jesus, né? Não, de forma alguma isso vai acontecer com o Senhor. Aí Jesus vira para ele e fala: afasta de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O pensar nas coisas dos homens nos distrai, embaça a nossa visão, nos faz perder o foco do nosso propósito, do nosso destino. O medo daquilo que pode nos acontecer, a dor daquilo que está acontecendo na nossa vida, pode ser uma distração, pode vir e nos tirar do propósito de Deus. Mas nós aprendemos com Jesus, amém? Que seja para chorar, para suar sangue na presença do Pai, mas que a gente possa sempre terminar a oração falando como Jesus: que seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu quero entesourar é lá no céu, é para a vida eterna, amém? A nossa dor, Jesus fala que é leve e momentânea. Aí você fala: bispo, é porque você não está sentindo. Eu não estou mesmo não, mas o Senhor está. E você também não está sentindo a minha dor, mas o Senhor Jesus sabe. E se Ele fala que ela é leve e momentânea, é porque Ele está comparando com o peso de glória. Ele está comparando com o porvir, com o que vai vir depois da dor, depois do medo, depois da cruz. Não mude o seu destino. Não se distraia com as coisas deste mundo. E para terminar, eu quero dar um exemplo de um homem de Deus que distraiu, que se deixou levar, que perdeu temporariamente o foco, o destino, o propósito. Esqueceu-se qual era o propósito dele, mas Deus despertou e ele correspondeu.
Se você se perdeu também, essa manhã Deus está te despertando, amém? Deus está te acordando e você vai voltar para o caminho, para o destino, para cumprir o propósito dele. Eu estou falando de Moisés. Moisés viveu 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto. E nesses 40 anos no deserto, Moisés entra na zona de conforto. Moisés se casa, Moisés tem 2 filhos, Moisés tinha um sogro, gente boa, ele dava bem com o sogro dele, gente. Eram amigos. Tinha uma família rica, uma família amável. 80 anos de idade, estava tudo bem. Estava tudo bem, tinha um bom casamento, filhos saudáveis, tinha bom relacionamento, não tinha aqueles atritos familiares, estava tudo muito bem. E um dia Moisés estava lá trabalhando, como a gente faz, né? Acabou o feriado, todo mundo vai voltar para a rotina, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai cuidar da nossa casa. E vamos voltar para a vida, não é? Vamos voltar a pagar a conta. Chega aqueles boletos intermináveis e você vai trabalhar para pagar cada um deles. Vai fazer um projeto, às vezes, de uma viagem entre família. Ou coisa boa que é viajar em família, né? Para descansar. Estava na zona de conforto. Esqueceu para que ele nasceu. Para que Moisés nasceu? Vamos lembrar da circunstância que foi o nascimento de Moisés? Estava todo mundo morrendo, os bebezinhos. Nascia homem, ia lá e fazia o quê? Matava. Primeiro que era para as parteiras não deixar nascer. Só que as parteiras não obedeceram Faraó. E continuava, e o povo multiplicava. Pegou e jogou tudo aonde, os bebezinhos? No rio. Deus deu uma sabedoria, uma estratégia para Joquebede. A Joquebede constrói lá a cestinha, coloca Moisés lá, e Deus é tão cuidadoso. Deus faz a filha de Faraó encontrar Moisés. Deus dá um jeito, coloca aquela Miriam, aquela menina esperta, para estar ali perto e soprar no ouvido da filha de Faraó. Você quer que chame uma das mulheres hebreias para cuidar dele para você? Jesus coloca a mãe de Moisés para ser babá dele, cuidar dele. Deus salvou Moisés da morte, porque Moisés já tinha um destino certo, um propósito definido e um discurso pronto. Moisés nasceu para ser instrumento de libertação para o povo de Israel. E deixa eu te falar uma coisa, você nasceu de novo para ser um instrumento de libertação. Você nasceu de novo para ser instrumento de libertação na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, no prédio onde você mora. Deus te fez nascer de novo para ser um instrumento de libertação. E se você se esqueceu disso, se você se perdeu nas coisas cotidianas desse mundo, está preso em pagar boleto, em aproveitar promoção, em ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, você está na zona de conforto. Ou como o exemplo que o pastor Lucinho deu, né? Você está em modo avião. Celular em modo avião serve para quê? Dá para ouvir música, dá para ver foto, tirar foto, né, no avião. Mas ele não presta para a principal função que ele foi criado. Hoje a gente faz tudo pelo celular. Paga conta, manda e-mail. Mas qual que é a função principal de um telefone celular? Fazer ligação. Em modo avião ele não faz. Às vezes você está aí no modo avião. Não quer dizer que você não está fazendo nada. Não quer dizer que você não está sendo um bom cristão. Mas você não está vivendo para o propósito que você foi criado. O dia que você conheceu Jesus, que seu coração queimou,
que você decidiu, você fez a sua pública decisão. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, e você decidiu servi-lo. E você nasceu de novo, segundo a palavra nos ensina, você nasceu de novo. Você nasceu com um propósito definido. Deus te chamou para ser libertador. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E muitas vezes nós, como igreja, ficamos apenas na defensiva. Vou comparar com um jogo de futebol, tá? Tem graça você assistir um jogo em que o time só fica ali na defesa, ele não parte para o ataque? É super chato, né? E ainda quando o outro time vem para cima deles, a gente ainda fica com medo, vai levar gol. Muitas vezes nós temos vivido como cristãos agindo na defensiva. A gente apenas reage aos ataques do diabo. O diabo vem te afrontando, vem uma enfermidade dentro da sua casa, aí você ora, você jejua, aí venceu aquela enfermidade, aí você volta à sua vida normal, pagar boleto, ir à igreja aos domingos, né, como todo bom cristão, e aí acontece outra coisa, aí você vem faz a campanha quarta-feira, você ora, você jejua, você liga para o pastor, pede oração, vocês estão entendendo? Se uma porta não resiste, é porque está sendo feita alguma força sobre essa porta, certo? Porta não ataca, porta não avança. Se eu vou naquela porta e eu estou fazendo uma força sobre ela, é eu que estou gerando uma ação nela, certo? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Isso quer dizer que eu e você, igreja, precisamos ir e atacar o inferno. E as portas dele não vão resistir, vão cair, nós vamos entrar e vamos ser instrumentos de libertação. Deus nos chamou para esvaziar o inferno. Deus te chamou como advogado, como professor, como médico, como engenheiro. Deus te chamou para esvaziar o inferno. Esse é o seu propósito de vida. Não se distraia com as coisas deste mundo. Não se distraia com as coisas deste mundo. Moisés despertou lá no Monte Sinai. Deus colocou uma sarça para queimar sem se consumir. E aquilo chamou a atenção de Moisés. E Moisés se aproximou para ver. Esse encontro é a sarça que se queima e não se consome. Chamou a sua atenção, você veio. Deus vai falar com você. Eu acredito que Deus já está falando, que o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. Algo aqui dentro de você está sendo remexido. E isso é obra do Espírito Santo. Homem nenhum faz isso é o Espírito Santo em nós. Deus está te despertando. Saia da sua zona de conforto. Meu filho e minha filha, eu não te salvei, eu não te criei, eu não te coloquei aqui nesse mundo para você ter uma vida mediana. Eu te chamei nesse mundo para ser instrumento de libertação. Eu te enviei como o Pai me enviou. Jesus disse que a gente ia fazer obras maiores. Desperta. Essa manhã é manhã de despertamento, amém? Desperta o dom que há em ti. Desperta o chamado de Deus na sua vida. Arruma aí o foco da sua visão. Foca no propósito de Deus para você. Você não vai deixar de trabalhar. Você não vai deixar de estudar. Você não vai deixar a sua vida aqui. Mas tudo o que você faz nessa terra, você tem que usar como estratégia. Eu quebrei o dedo, gente, ontem. E eu estava na academia. E eu até brinco lá, eu falo que daqui a pouco vamos fazer um culto lá, porque tem vários membros aqui da igreja que malham lá onde eu malho. E por conta da pulseirinha, a pulseira é bom, viu, gente? Porque te dá, assim, começa uma conversa por conta da pulseira. As pessoas veem, eu tiro o relógio, mas não tiro as pulseiras. Aí um professor lá perguntou, falou, tem um casal aqui que usa essas pulseiras. Aí eu falei, não, aqui tá cheio de gente lá da minha igreja.
Aí ele, eu frequentei a igreja por um tempo. Onde você está frequentando? Não estou indo em lugar nenhum. Eu falei, vamos para a igreja. Aí ele abaixou o olhar e falou, eu estou precisando. Eu falei, Jesus está te esperando. Eu estava fazendo a minha atividade física. Uma coisa corriqueira, uma coisa boba, besta. Eu não estava com o microfone na mão pregando. Já me pararam no supermercado. Eu estava fazendo compras para casa. Às vezes vão te parar, vão conversar com você no elevador do seu prédio. Queridos, Deus não vai nos tirar do mundo, e o interesse de Deus não é nos tirar do mundo. É a gente viver aqui no mundo como instrumento de libertação. É tudo que eu for fazer, a partir do momento que eu acordo, eu já tenho que ter no foco na minha mente, eu já tenho que ter na minha mente quem eu vou ganhar para Jesus hoje, quem eu vou tirar do inferno hoje, quem eu vou deixar o Espírito Santo me usar para falar. É a gente ter isso em mente. É no seu trabalho, quando você for trabalhar, ou com um colega de trabalho, ou um cliente que você vai atender, é você se deixar ser usado. É o Espírito Santo quem faz, mas Ele nos usa. E a palavra de Deus diz que a seara já está pronta. Está precisando de trabalhadores. Quem aqui se dispõe? Quem aqui fala, oh Deus, eu quero responder sim ao envio do Senhor. É tudo. Jesus ensinava em todos os momentos. Ele sentava para comer e ali ele ensinava. Ele ia dormir e ali ele ensinava. Ele ia escorar para descansar e esperar os discípulos trazer comida. Ele começa uma conversa pedindo água e ali ele traz salvação para aquela mulher. E é tão interessante, eu estou falando da mulher samaritana. Depois aquela mulher queria seguir Jesus. Jesus vira e fala, não, você vai ficar aí. Você vai ser missionário aí, é na sua cidade, é na sua localidade. A mesma coisa com o endemoniado Gezareno. Jesus veio sobre aquele homem, mudou a vida dele, libertou, salvou. A Bíblia diz que ele queria seguir Jesus. Jesus falou, não, fica aí. O envio de Jesus, você não precisa sair de onde você está. Você precisa começar aí. Às vezes sim, às vezes Deus vai te chamar e vai te enviar para um lugar específico, longe daqui. Mas começa, é dentro da sua casa. Você precisa cumprir o envio de Jesus, é no seu casamento, é no seu relacionamento familiar, é na rotina sua de escola, de faculdade, de trabalho, é nos seus negócios. Quando você vai fazer negócio com alguém que não conhece o Senhor, ele tem que ver algo diferente em você, no jeito que você fala, na forma como você porta, naquilo que você faz ou não faz nos seus negócios. Porque você representa Jesus. Porque o mesmo jeito que Jesus foi enviado, Ele nos enviou. E a gente aprendeu lá no começo que Ele já tinha um destino certo. Ele já tinha um propósito definido. E Ele já tinha um discurso pronto. Você não vai falar de você. Você vai falar aquilo que Ele te mandou falar. Já está pronto. Já está pronto. O manual já está aqui. O seu discurso está aqui. Prontinho. Esse é o nosso destino. Coloca para mim João 20. João 20, 21. Fique em pé aí no seu lugar. João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E no seu lugar, feche os seus olhos e comece a pensar na trajetória de Jesus. Porque é isso que Ele fala para você essa manhã. Assim como o Pai me enviou, eu estou te enviando. Eu estou te enviando. Não se distraia. Jesus não se distraiu. Embora Jesus teve todas as emoções, todos os impulsos, todos os ímpetos para desviar do destino, para desviar do alvo, do foco, Ele não desviou. Ele não cedeu. Ele não se deixou distrair pelas preocupações deste mundo. Começa a orar aí onde você está. Falou, Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Fala, Espírito Santo, me ajude.
Me ajude, Senhor, a como Jesus me ajuda a permanecer no meu foco, a realmente cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Senhor, em nome de Jesus, que ao voltarmos para a nossa rotina, para o nosso cotidiano, nós não venhamos perder o alvo, não venhamos, ó Deus, desviar do propósito eterno do Senhor para nós. Ó Deus, eu sei que o Senhor nos chamou como libertadores, o Senhor nos ungiu para esvaziarmos o inferno, para sermos propagadores do Senhor, e como o Senhor Jesus foi enviado, nós também fomos, e em nome de Jesus, nós não iremos ceder a distrações, nós não iremos, ó Deus, tirar os nossos olhos do foco, nós não iremos adormecer na zona de conforto. Ó Deus, em nome de Jesus, nos desperta para a urgência, ó Deus, do teu propósito, nos desperta para a urgência que o Senhor tem, ó Deus, para cumprir o chamado do Senhor. Ó Deus, eis-nos aqui, fala isso para o Senhor, fala: eis-me aqui, eis aqui a minha vida, eis aqui a minha disposição, eis aqui a minha força, a minha energia. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 6, que no ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão, e ele viu o Senhor assentado no sublime trono, onde anjos glorificavam ele, cantando sempre: santo, santo, santo. A roupa do Senhor tomava conta de todo aquele lugar, de todo o templo, e suas vestes e o seu jeito abalavam toda a terra. Isaías ficou com medo, por isso disse assim: ai, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, sou um homem cheio de pecado, e habito no meio de um povo pecador. Mas Deus enviou um anjo com uma brasa viva na mão, trazendo junto com uma tenaz, e tocou na língua de Isaías, e disse: eis que os seus pecados foram tirados, eis que a tua vida é purificada. Depois disso, Isaías não ouviu mais anjo, ele ouviu Deus dizendo: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Antes de Deus dar a ordem, quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Ele mandou a brasa para transformá-lo, mandou a brasa para libertá-lo, mandou a brasa para dizer: os seus pecados estão perdoados, você é uma nova pessoa, não há mais desculpa para a sua vida. O pecado não é desculpa mais, as suas limitações físicas não são desculpa, a sua situação financeira, ou a sua situação de estudo ou falta de estudo não é desculpa. Sobre a tua vida há a brasa viva, e o Espírito Santo diz: quem eu enviarei? Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías de pronto respondeu a resposta que revolucionou a sua vida, a resposta que conduziu ele ao destino de ser um profeta, de ser a voz que anunciou a vinda de Jesus, a primeira vinda do Mestre. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje o Espírito Santo faz a mesma coisa, derrama sobre cada um de nós a sua brasa viva, que liberta da língua maldita, que liberta do passado pecaminoso, que liberta das amarras do pecado, da angústia, da amargura. E o Espírito Santo fala de novo, porque da mesma forma que precisou ter um Isaías para anunciar a primeira vinda de Jesus,
Ele quer levantar outros Isaías para anunciarem a segunda vinda de Jesus. O Espírito Santo aqui pergunta, o Espírito Santo brada, o Espírito Santo ansiosamente declara: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Se você quer receber o destino de Jesus, ter foco no teu destino, diga onde você está com toda a força do teu coração: eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. De novo, eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma vez, eis-me.